Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que está falando sobre o reinado do rei Ezequias. A história bíblica vai nos dizer que o rei Ezequias, ele deu iniciativa no seu reinado aproximadamente no ano 726 antes de Cristo. Se nós observarmos o texto que a gente leu, no capítulo 32 de 2 Crônicas, na parte A, está dizendo, depois dessas coisas e dessa fidelidade. Ou seja, o que o texto quer dizer com isso? Depois destas coisas e dessa fidelidade. Aqui o escritor dessa carta, desse pergaminho, desse papiro, ele começa dizendo, olha, depois destas coisas e dessa fidelidade. Ou seja, aqui o texto está se referindo a Ezequias, ao rei Ezequias, filho de Acás. O rei Ezequias, segundo a história bíblica, ele começou o seu reinado, como eu disse, no ano 726. E a história bíblica vai nos dizer que ele foi o 13º rei do reinado de Jerusalém, no reinado de Judá. Após a morte do seu pai, o rei Acás, Ezequias, ele começa a reinar. E por que o texto está dizendo depois dessas coisas e dessa fidelidade? Ezequias, ele foi um rei fiel a Deus. Ele foi um rei que no seu período, no seu reinado, ele fez aliança com Deus. Ele ordenou a purificação do templo. Ele restabeleceu os cultos. Por qual motivo? O período do reinado do seu pai Acás, Jerusalém estava vivendo um período imundo, um período de grandes profanações, onde o seu pai Acás fechou o templo, impedindo o povo de Israel de adorarem a Deus. Então o rei Ezequias, ele cresceu nesse contexto, ele cresceu num contexto idólatra, ele cresceu vendo seu pai sendo um péssimo exemplo para ele. Ele cresceu nesse contexto de idolatria, onde Jerusalém, a centralidade dos cultos não era mais a Deus, a centralidade dos cultos não era mais Javé, não era o Deus criador do universo, mas ao contrário disso, o rei Acás, ele profanou o templo, o rei Acás, ele construiu imagem de escultura, ele construiu falsos deuses, com mármore, com pedaços de pau, com pedras. Então foi nesse quadro de derrotas e tragédias que cresceu o rei Ezequias. Então para pensar, ele viveu aproximadamente 24 anos nesse contexto. E aos 25 anos, Deus condicionou, Deus elegeu, Deus escolheu o rei Ezequias para ele reinar sobre o reinado de Judá. E o rei Ezequias, ele foi um excelente rei. Ele foi um rei que ele não se conformou em verificar, em contemplar Judá e o templo em Jerusalém profanado. O rei Ezequias, ele realçou, ele convocou o povo para que o povo se arrependesse dos seus pecados e constituísse uma aliança com Deus. Ele ordenou que o templo fosse o que? Purificado. Ele tirou os ídolos de madeira, os ídolos de pau. Ele restabeleceu os cultos que agradavam a Deus. Ele convidou todas as tribos a retornarem, a adorarem a Deus em espírito e em verdade, porque o seu pai Acás, do seu reinado, ele tinha impedido, ele restringiu, ele bloqueou, ele proibiu do povo de Israel adorarem a Deus em verdade. Mas ao contrário disso, Acás, ele era um rei tão idólatra, que ele chegou ao ponto de pegar os seus próprios filhos e oferecer aos falsos deuses, a oferecer a demônios. Ele bloqueou, ele impediu, ele fechou as portas para que o povo de Deus não adorasse a Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que o rei Acás, ele tem uma figura do diabo.
É o diabo que quer te impedir de você adorar a Deus. É o diabo que quer te impedir de você vir à igreja, à comunidade dos santos, ao ajuntamento, à assembleia solene, para cultuar a Deus. Foi como o rei Acaz, ele impediu do povo adorar a Deus. Eu quero que todos vocês abram a Bíblia em 2 Crônicas mesmo, 28, volta algumas páginas, 28, capítulo 28, versículo 24, fique com a Bíblia aberta, amém? Que a gente vai discorrer alguns textos, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Observe, 2 Crônicas 28, versículo 24, diz o texto: E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então o que Acaz fez? Ele ajuntou os utensílios da casa, e ele destruiu os utensílios da casa, e com isso em seguida ele fechou as portas da casa do Senhor, ou seja, e ele construiu em Jerusalém vários altares. E Acaz, ele doutrinava o povo de Israel a adorar ídolos, ao invés de adorarem a único e verdadeiro Deus. Observe, preste atenção aqui, amém? Só leia uma Bíblia por gentileza quando eu pedir para ler, porque se eu estiver pregando e você lendo, você perde a fiação, você perde o trilho, você perde a concentração, amém? Então, o rei Acaz, ele representa aqui o diabo, queridos. É o diabo que quer bloquear, que quer restringir, que quer impedir de nós adorarmos a Deus, que quer impedir de eu e você apresentarmos a Deus um culto verdadeiro. O rei Acaz, ele constituiu em Jerusalém falsos deuses, falsos cultos, e é isso que o diabo quer fazer com a igreja atual. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você, que a gente deixe de adorar o verdadeiro Deus para adorarmos os falsos deuses, para cultuarmos a Deus de maneira contrária que agrada a Deus. Então para pensar, Ezequiel, ele cresceu nesse contexto de idolatria, vendo o pai dele sacrificando seus irmãos a falsos deuses. Ele cresceu nesse período idólatra. Então, como eu disse, que quando o rei Ezequias, ele foi entronizado a começar a reinar em Judá, ele ficou tendo essa custódia, esse poder de reinado juntamente com seu pai por alguns anos. Então, quando o rei Acaz, ele morreu, o seu filho então, de maneira absoluta, começa a reinar sobre Judá. E no primeiro mês do seu reinado, Ezequias, ele reabriu o templo do Senhor. Ou seja, preste atenção, a porta do templo para adorar o verdadeiro Deus estava o quê? Impedido. O rei Ezequias, ele tem uma figura de Jesus. Por que de Jesus? Porque foi por intermédio do rei Ezequias que o templo foi aberto para que os israelitas pudessem ter o privilégio, a oportunidade de adorarem a Deus. Ou seja, o diabo, o pecado estava nos impedindo de adorar a Deus, e nós também estava impossibilitado de entrar no Santo do Santo para adorar a Deus por nós mesmos. Nós estávamos incapacitados de entrar na presença de Deus pelos nossos próprios méritos. Foi necessário que Jesus Cristo viesse no mundo, como o escritor aos Hebreus disse, para morrer em nosso lugar, e através da sua morte, da sua ressurreição, Jesus Cristo, ele abriu um novo caminho. Ou seja, Jesus Cristo, ele nos deu acesso à presença de Deus. Assim foi o rei Ezequias, por meio do rei Ezequias, ou seja, ele foi a porta, ele foi o meio de abrir acesso para que o povo de Deus pudesse ter acesso ao Santo do Santo. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus Cristo, ele é o nosso Ezequias. Foi Jesus Cristo que abriu um novo caminho para nós desfrutar da presença de Deus. Foi Jesus Cristo que foi o sumo sacerdote que nos leva a Deus.
Deus. É Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por meio de Cristo. Ou seja, o povo de Israel, se não fosse Ezequias, a porta iria estar fechada. Se vocês observarem, quero que todos vocês abram lá em 2 Crônicas 29:3. Observem lá, 29:3. Observem, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor. Ou seja, então no primeiro ano do reinado do rei Ezequias, ele abriu o que? A porta. Ele abriu a porta para qual propósito? Para que o povo tivesse acesso a adorar a Deus. Ele abriu a porta para que o povo tivesse acesso à presença do único e verdadeiro Deus. Assim foi Cristo. Cristo, ele abriu a porta. Por que ele abriu a porta? Porque no Velho Testamento não era qualquer pessoa que tinha acesso à presença de Deus. Eram somente pessoas que Deus escolhia, que Deus consagrava, que Deus ungia, que Deus separava, elegia, que pudesse ter acesso ao Santo do Santo. Então Cristo, vindo no mundo, morrendo em nosso lugar, sendo o Cordeiro que foi morto, imolado em nosso lugar, ele abriu a porta, ele abriu acesso à presença de Deus. Queridos, por meio de Jesus Cristo, eu e você temos acesso à presença de Deus 24/48 horas. Nós não precisamos de nenhum intermediador humano, nós não precisamos de Padre Cícero, nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de religião, nós não precisamos de pastor, de sumo sacerdote para ir até a presença de Deus, mas nós precisamos somente de Jesus Cristo. Ele é o que nos dá acesso ao Pai, e por meio dele eu e você temos a oportunidade de desfrutar da presença de Deus na hora que a gente quiser, do momento que a gente desejar. Basta a gente ter fé em Cristo, se arrepender dos nossos pecados, crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, viver em obediência. É que você tem a graça, é que você tem o privilégio, é que você tem riquezas, tesouros, que é a presença de Deus. Então, quando o rei Ezequias ele começa a reinar, aproximadamente no ano 715, alguns historiadores dizem que ele começou a reinar no ano 726 antes de Cristo. Observe que quando ele começa a reinar, o rei Ezequias, ele reina um período com o seu pai. Quando o seu pai falece, é que o rei Ezequias, ele tem poder absoluto sobre o reinado de Judá. E alguns historiadores dizem que ele começou a reinar a partir do ano 715 a.C. Ele começou a reinar ainda jovem, com 25 anos. E praticamente, e evidentemente, no período do rei Ezequias, ocorreu um avivamento, naquele período. Porque por intermédio do rei Ezequias, Deus trouxe sobre um povo um desejo de se voltar a ele. Por intermédio do rei Ezequias, os levitas se consagraram, os sacerdotes se santificaram, eles derribaram todos os ídolos de Jerusalém, eles repararam o templo, eles purificaram o templo, e eles regressaram, eles retornaram à adoração pura e agradável diante de Deus. Então observe que o capítulo 32, que a gente leu aqui de princípio, a gente leu o que? Que depois dessas coisas, dessa fidelidade, seria por que depois dessas coisas, dessa fidelidade? Depois da morte do rei Acás, depois da purificação que houve no templo, depois da destruição dos falsos deuses, depois desse avivamento, desse despertamento que por meio do rei Ezequias trouxe sobre Jerusalém, veio quem? Observe aí, veio Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe, ele era o rei da Síria, e alguns historiadores dizem que Senaqueribe ele reinou do ano 705 ao ano 681 a.C. E a Síria, se você ler as escrituras, era um reino poderoso,
Era um reino que naquele período eles estavam dominando, governando todo mundo. Eles assolaram, eles destruíram várias regiões. Eles tinham armamentos de primeira, eles tinham grandes espadas, eles tinham armamentos que naquele período representam uma tecnologia elevada nos nossos tempos atuais. Então o rei da Síria, juntamente com o seu poderosíssimo exército, não era um exército fraco, não era um exército débil, mas ao contrário, era um exército poderosíssimo. E se nós observarmos, a Bíblia diz que veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou onde? Em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las, o que? Para si. Então observem que Senaqueribe, com o seu exército poderoso, eles invadiram Judá, e a história vai nos dizer que quando eles invadiram Judá, eles capturaram, eles dominaram aproximadamente 40 cidades, porque em Judá existem várias pequenas regiões. E quando Senaqueribe ele invadiu Judá, a história bíblica vai nos dizer que ele capturou 40 cidades, e Jerusalém era a sede de Judá. Jerusalém era onde o rei Ezequias estava acampado, era onde o rei Ezequias estava presente, e o foco, o objetivo do rei da Síria era dominar também Jerusalém. E a Bíblia diz que ele acampou-se contra quem? As cidades fracas? Não, ele acampou-se contra as cidades fortes. Senaqueribe, no ano 701 a.C., como eu disse, ele já tinha dominado, ele já tinha capturado aproximadamente 40 cidades. Dentre essas cidades estava Aiede, Miquibás, Geba, Anatote e Ramá. E a história vai dizer que aproximadamente o rei da Síria com seu exército tinha levado cativo aproximadamente mais de 200 mil pessoas. O rei Senaqueribe, ele tem uma figura também do diabo. Por que do diabo? Porque Jerusalém foi uma nação que Deus escolheu para o seu nome habitar ali. E o rei Senaqueribe, ele queria o quê? Dominar. Ele queria o quê? Ter posse. Ele queria o quê? Ter controle sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. E a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, ele intentou o quê? Separá-las para si. Ou seja, ele queria escravizar a nação de Israel para si. Ele queria ter domínio, ele queria ter governo, ele queria escravizar o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele acampou-se contra as cidades fortes. Ou seja, Senaqueribe, ele não tinha medo de Jerusalém. O fato de Jerusalém, muitos ali no meio, ser remanescente e crer no verdadeiro Deus, o rei Senaqueribe, tendo na mente dele que o Deus de Israel foi um Deus que destruiu o Egito, que libertou o povo de Israel com mão forte, isso não trouxe sobre Senaqueribe medo. Senaqueribe, ele poderia estar amedrontado. Não, o Deus de Jerusalém é um Deus forte, é um Deus que abriu o mar vermelho, foi um Deus que mandou praga sobre o Egito, foi um Deus que guiou o povo com mão forte no deserto. Mas ao contrário disso, ele tinha na mente dele que ele ia dominar Jerusalém. Ele tinha na mente dele que ele ia escravizar Jerusalém. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Que o diabo, ele não teme eu e você. O fato do diabo saber que eu e você serve a um Deus verdadeiro, o fato do diabo saber que eu e você somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, o fato do diabo saber que a gente vem para a igreja, que a gente lê a Bíblia, que a gente está servindo a Cristo de maneira verdadeira, isso não traz medo para o diabo, isso não traz assombro para o diabo, assim como não trouxe para a nação da Síria, assim como não trouxe para o rei da Síria. Observe na parte B do capítulo 32, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Quando aqui o texto diz que ele entrou, é porque ele já estava dentro de Judá. E quando ele entrou dentro de Judá,
ele capturou, ele separou para si aproximadamente mais de 40 cidades, e ele queria dominar toda a região, mas ele não tinha dominado ainda Jerusalém. Observem, e acampou-se contra, ou seja, ele estava acampado. Segundo a história bíblica, ele já estava aproximadamente 1 ano nesse trabalho de invasão, escravizando multidões e levando para a Síria. Aproximadamente 1 ano ele estava armando as suas estratégias, ele estava o que? Acampado ao redor, contra as cidades, o que? Cidades fracas? Não, contra as cidades fortes, e intentou separá-las o que? Para si. Agora observem o versículo 2: vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora das cidades, e eles o ajudaram. Eu quero que todos vocês agora abram a palavra de Deus lá em 1 Samuel 4,9. Abram lá, 1 Samuel 4,9. 2 Samuel 4,9. Deixa ela aberta. Observem aqui, a nação da Síria, ela construiu rampas de terra, ela usou arietes, e ela estava com grandes infantarias, e ela empregou e construiu várias máquinas de guerra, construiu vários objetos de guerra. Então o rei da Síria, com o seu exército poderoso, não estava invadindo Judá para brincar, mas ao contrário. Se vocês observarem, ele estava com robustez, ele estava com ódio, ele estava com um rosto de guerra contra Jerusalém, ele estava acampado ao redor de Jerusalém para separá-los, para destruir Jerusalém, para acabar com Jerusalém. Meu amado, assim é o diabo. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão faminto, à procura de quem ele possa tragar. Senaqueribe, ele tem a figura do diabo. O diabo, ele anda ao nosso derredor, e o diabo, ele está com o rosto de guerra. Assim como Senaqueribe estava com o rosto de guerra contra Jerusalém, assim o diabo, ele está com o rosto faminto, querendo devorar eu e querendo devorar você. A Bíblia diz: sede sóbrios, ou seja, esteja atento, ande em sobriedade, ande em diligência, ande prudentemente, ande vigilante. Por qual motivo? O adversário da nossa alma, ele não está brincando de ser adversário. O adversário da nossa alma, ele existe. O adversário da nossa alma, ele tem como objetivo matar a minha vida e matar a sua vida, queridos. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios, seja inteligente, não viva uma vida insensata, não viva uma vida tola, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Vigiai e orai, porque na verdade a vossa carne o quê? É fraca, e o espírito está preparado. Então, observem que Ezequias, ele viu o quê? O rosto de guerra de quem? De quem? De Senaqueribe. Ele viu. Ou seja, o rei Ezequias, ele estava conscientizado, ele estava atento de que o inimigo estava onde? Se aproximando. E que o inimigo estava o quê? Com o rosto de guerra. Observe o texto que a gente leu. Observe, capítulo 4, nós iremos ler o versículo, não é 1 Samuel, meus irmãos, me perdoe, é 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, vamos lá, 1 Samuel capítulo 4, versículo 9, observem: esforçai-vos
e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Observem aqui nesse texto, está falando de uma situação onde o povo de Israel saiu ao encontro dos filisteus, e o povo de Israel, eles se acamparam em Ebenezer, e os filisteus, eles se acamparam junto a Afeca. E a Bíblia diz que os israelitas e os filisteus, eles tiveram uma guerra, e que nessa guerra, o povo de Deus perdeu essa guerra. E uma vez que o povo de Deus, o povo de Israel, eles perderam a guerra, eles pegaram a Arca da Aliança, preste atenção, que era uma representação da presença de Deus, e eles pegaram a Arca da Aliança, e quando eles pegaram a Arca da Aliança, eles se dispuseram a ir para a guerra de novo contra os filisteus. E as escrituras vai dizer nesse contexto, que quando a arca chegou, os israelitas estavam alegres, estavam jubilando, glorificando a Deus. Por qual motivo? Porque eles estavam convictos de que o fato da Arca da Aliança estarem no meio do arraial, eles iriam para a guerra, e eles iriam ter o quê? Vitória. Que eles iriam ter o quê? Conquista. Que eles iriam o quê? Ter êxito contra os filisteus. No contexto inteiro, quando chegar na sua casa, você lê. Eles foram para a primeira vez e perderam a batalha. Aí por eles perderem a batalha, eles pensaram, a gente perdeu porque a gente está sem a arca. Então vamos pegar a Arca da Aliança, que representa de maneira figurativa a presença de Deus. E eles estavam com a arca. E a história bíblica vai dizer que quando eles estavam com a arca, que os filisteus que estavam a alguns quilômetros de distância, eles ouviram o povo de Israel se alegrarem. Por qual motivo? Pela arca estarem ali. Mas preste atenção, mas mesmo os filisteus, tendo na mente deles que a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, estava no arraial, observe o que eles disseram no versículo 9: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Ou seja, os filisteus, eles tinham na mente deles que a presença de Deus estava no meio do arraial. Os filisteus tinham na mente dele que a Arca da Aliança estava com o povo de Israel. Mas mesmo os filisteus sabendo disso, os filisteus, eles não tiveram medo de combater, de batalhar contra a nação de Israel. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o fato de você ter na sua mente que a presença de Deus está com você, isso não causa medo do diabo. O fato da presença de Deus estar em você, o fato de você ir para o monte orar, o fato de você jejuar, o fato de você ter na sua mente que você é convertido, que você foi regenerado, o fato de você estar na igreja, o fato de você participar da ceia, o fato de você orar 30, 1, 2, 3, 4 horas por dia, isso não causa medo no diabo. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo no deserto, e quem veio combater contra Jesus? O diabo. O diabo, ele veio batalhar contra Jesus. O diabo, ele veio combater contra Jesus no deserto. Você acha que o diabo tem medo da igreja de Deus? Não, queridos, ele não tem medo da igreja. Ele teme a Deus, mas de nós ele não tem medo não, queridos. Ele vai afrontar a gente, ele vai batalhar contra a gente noite e dia, ele vai lutar contra nós de maneira ininterrupta, de maneira contínua, para destruir eu e você, assim como os filisteus. Olha o que ele disse: esforçai-vos, homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus. E ele diz o que? Esforçai-vos. Ele está dizendo assim: olha, homens, vamos se esforçar para a gente matar os israelitas, vamos se esforçar para que a espada que está na nossa mão perfura o coração dele, vamos se esforçar para que o nosso arco penetre a cabeça deles. É isso que os filisteus estão dizendo. E eles sabiam que quem estava com o povo de Israel? Quem? A arca. Mas você acha que eles temeram? Sabe o que eu quero dizer com isso? Você pode até ter convicção que a presença de Deus está na sua vida,
e ir para a batalha e fraquejar. Porque não basta a presença de Deus estar somente na vida de uma pessoa. A presença de Deus, ela tem que estar ativa. A presença de Deus, ela tem que estar manifesta. Davi era considerado segundo o homem no coração de Deus, segundo o coração de Deus. Mas no momento que ele estava lá no seu terraço, contemplando Betseba tomando banho, aquele momento ali a presença estava ali, porque Deus é onipresente. Todavia a presença de Deus não estava ativa, não estava manifesta, a presença não estava entrelaçada no ser de Davi. Por isso que ele pecou. Foi que nem nessa guerra contra os filisteus, a arca estava, a presença estava, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Entretanto, a presença ativa, manifesta, real, não estava com o povo, e devido a isso eles perderam. E você acha que os filisteus ficaram com medo? Não vão para a batalha não, eles estão carca, ao contrário, eles se despojaram, eles se encorajaram, eles se motivaram para ir para a batalha. E qual foi o final da batalha? Observe o versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi um estrago que os filisteus fizeram. E por que eu citei esse texto aqui? Porque esse texto aqui, dentro do contexto de 2 Crônicas, capítulo 32, traz a ideia de que a mesma motivação que os filisteus tiveram para destruir os israelitas nesse período, no reinado de Ezequiel também, Senaqueribe, ele se dispôs a combater contra a nação de Deus. Agora observem lá, capítulo 32, versículo 2. Se atente, observem. Vamos ler junto, vamos ler todos juntos, amém? 2 Crônicas, capítulo 32, nós iremos ler, versículo 1, vendo, pois, Ezequias, vamos ler, irmão, todos juntos, de novo. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, até aí, vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe o quê? Vinha. Sabe o que isso representa? Todo cristão, ele tem que ter um radar. O radar serve para quê? Para capturar veículos que ultrapassam o limite permitido pela via. O radar serve para isso. O radar, ele vai capturar, ele vai acionar no seu sistema quando o veículo ultrapassa uma velocidade. Para que serve a máquina de raio-x? O raio-x, você deita na cama, o raio-x tem a capacidade de tirar um retrato, uma foto de você e mostrar o seu interior. Ou seja, Ezequias, ele tinha discernimento. Ezequias, ele tinha estratégia de guerra. Ezequias, ele estava o quê? Em vigilância. Ele estava o quê? Atento. A sua antena estava ativa. O seu radar estava ligado. E quando ele viu, a Bíblia diz, vendo quem? Senaqueribe. Ele viu Senaqueribe. Ele viu Senaqueribe o que? Se aproximando. Ele viu o que? O exército da Síria se aproximando e cercando ele. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que eu e você temos que ter discernimento espiritual. Você tem que ter mais maturidade, você tem que ter mais malícia espiritual, você tem que ter mais sensibilidade espiritual, você tem que degustar mais como que funciona a sua natureza perversa. Ou seja, o seu inimigo, ele mora dentro de você, que chama pecado, e também o seu inimigo mora fora de você, que se chama diabo, e os dois, eles lutam contra você. Então quando a sua natureza pecaminosa, ela começar a se aproximar de você, a te cercar, você tem que estar atento. Opa, olha esse pensamento maligno aqui, opa, essa cobiça, ou eu estou tendo muita intimidade com aquela ímpia, não posso ter, ou eu não sou mais o mesmo, eu estou deixando de orar como eu orava antes, eu estou deixando de jejuar como eu jejuava antes. Isso é sinal de perigo,
Isso é sinal que o pecado e o diabo, ele está impedindo você de fazer isso. Você não está mais jejuando porque você quer. Você acha que você não jejua mais como antes porque você quer? Ah não, eu resolvi não jejuar mais. Queridos, o diabo está por trás disso. Ah, eu não oro como antes. Não é porque você está passando um período de fraqueza somente. É porque o diabo, ele está ali, ó. Ele está te cirandando. Ele está ali com as estratégias, com os dardos. Ele fala, não, para que orar? Vai dormir, está cansado. Para que ler a Bíblia hoje? Vai dormir. Para que jejuar? Vai perder o almoço, vai perder essa janta, vai perder esse café da manhã, o bolo, cheirinho bom, come lá. Queridos, vocês têm que ter, nós temos que ter discernimento espiritual. Foi o que Ezequias teve, e vendo, ele viu a ameaça chegando, ele viu o perigo se aproximando dele, ele viu a gravidade que estava se aproximando, que estava chegando perto dele. Ele não ficou indiferente com o braço cruzado, ao contrário, verifiquem o que ele fez no versículo 3, preste atenção. Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então observe, primeiro ele viu quem? A ameaça se aproximando. E observem que Hebreus 12:1 não precisa abrir, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto que nos rodeia. O escritor aos Hebreus estava dizendo assim, olha, deixe o embaraço do pecado, se aparte do pecado. Por quê? Porque o pecado ele está ao nosso redor. O pecado ele está nos rodeando de perto, não está rodeando de longe. O perto aqui representa que o pecado está dentro de nós, sempre nos rodeando, querendo nos dominar. Então Ezequias, ele viu a ameaça, e o que ele foi fazer? Ele foi ter conselho. Ele foi o que? Pedir conselho para quem? Para os príncipes e os varões. Por quê? Porque Ezequias primeiramente ele teve discernimento, opa, o perigo está se aproximando, e o que ele foi fazer? Ele foi pedir conselho para quem? Para os príncipes. Ele foi pedir conselho quem? Para os reis. Ou seja, o que representa esses príncipes e reis? Esses príncipes e reis e varões representam o Espírito de Deus, querido. É você, Espírito de Deus. O que eu faço? O pecado está se aproximando de mim. Espírito Santo, o pecado ele está vindo com o rosto de guerra me vencer. Espírito de Deus, o que eu vou fazer? Eu estou perdendo. Espírito Santo de Deus, olha a situação de Judá, várias cidades já foram dominadas, várias cidades já foram escravizadas. Sabe o que isso representa? Que o diabo ele já escravizou algumas áreas suas, que o pecado ele já dominou algumas áreas suas. Qual área? Você não ora como antes? Essa área está dominada pelo pecado. Que nem Senaqueribe, ele invadiu Judá e ele dominou, ele capturou aproximadamente mais de 40 cidades. Mais de 40 cidades já estava dominada por ele. Mais de 200 mil israelitas já tinham sido levados cativo para a Síria. Sabe o que isso representa? Você não lê a Bíblia como antes? Essa parte da sua vida está dominada. Você não ora como antes? Essa parte da sua vida está dominada pelo pecado. Irmãos, vida cristã é algo mais sério do que você imagina. O mundo espiritual é algo verdadeiro. O diabo ele não brinca de ser diabo. Você pode passar o dia inteiro sem pensar que ele existe, mas ele não passa um dia sem pensar que você existe. Eu e você para o diabo é uma ameaça. E nós sendo uma ameaça para o diabo, ele vai lutar ardentemente, ele vai lutar com intensidade para me destruir, para te destruir. E eu e você sabendo que o inimigo está se aproximando, eu e você sabendo que a gente pelos nossos próprios méritos não iremos ter vitória contra o pecado, que eu e você pela nossa própria força nós não iremos ter êxito, vitória, conquista contra o pecado, o que nós temos que fazer? O que Ezequias fez, o que ele foi fazer? Ele foi pedir ajuda, ele foi pedir auxílio para pessoas mais experientes. Assim eu e você temos que pedir auxílio para quem? Para o Espírito. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, até que as calamidades passam. E observa
E observa o que foi dito para ele quando ele pediu conselho. Versículo 3 ainda. Para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Até aí, observe. Jerusalém está aqui. Ao redor de Jerusalém tem grandes muros. E existia o mar Mediterrâneo. E esse mar era aberto pequenas fontes, pequenos caminhos, para que essas regiões tivessem água. Então tinha várias fontes de água naquele período. Essas fontes que vinham do mar era liberado para todas as cidades naquele período. Então para pensar. Senaqueribe e seu exército, eles estavam ao redor, eles já tinham cercado Jerusalém. Para que eles continuassem vivos ali, eles teriam que ter o quê? Comida e bebida. Se eles só tivessem comida, eles iam morrer, porque o homem não vive só de comida. O homem precisa também de líquido. Não, se eles ficassem ali no redor sem líquido, eles iriam morrer de sede. Não basta somente eles terem comida, é preciso que eles tivessem comida e bebida. Então observe que após Ezequias ter pedido o conselho aos príncipes e aos varões, qual foi o conselho dado? Vamos fechar as fontes das águas. Por que fechar as fontes das águas? Porque se a fonte das águas continuassem abertas, os soldados, eles iriam ter o quê? Água para beber. E quanto mais água eles tivessem para beber, eles iriam ter o quê? Vitalidade. Eles teriam o quê? Nutrição. Eles iriam ter o quê? Força. Para continuarem ali, com o rosto de guerra contra eles. Agora, uma vez que eles estivessem ali, próximo de Jerusalém, com água, eles iriam estar ali, mas bebendo água. E a tendência era o quê? Era eles invadirem. Porque eles já tinham invadido vários, eles iriam invadir Jerusalém, porque eles tinham muitos objetos de guerra, eles tinham rampas, eles subiam por essas rampas, eles tinham cordas com pedaços de ferros que eles jogavam para os ganchos prender, para eles subirem. Mas para que eles continuassem construindo seus objetos de guerra para invadir Jerusalém, eles tinham que ter o que? Força. Eles tinham que ter o que? Comendo e bebendo, porque senão se não tivesse nem comida nem bebida, ou se só tivesse comida e não tivesse bebida, eles iriam estar debilitados para combater, eles iriam estar fracos, eles iriam estar o que? Debilitados. E ali onde eles estavam, tinha o que? Tinha água. Então chegou na consciência dos príncipes, passar para Ezequias e todos juntos, tapar, fechar a fonte de água. Por isso que está dizendo aí, no versículo 3, na parte B, na parte B diz ainda assim, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então eles juntos começaram a fechar as fontes das águas, porque uma vez que eles fechassem as fontes das águas, o inimigo da alma deles iriam se tornar fracos. Quanto mais brecha a gente der para a carne e o diabo e as coisas do mundo, os nossos inimigos, eles vão criar vida contra nós. Então o que eles fizeram? Vamos fechar as fontes, porque se a gente fechar a fonte, eles não vão ter água, e uma vez que eles não têm água, eles não vão ter força, eles vão ficar desnutridos. Então eles fecharam a fonte. Sabe o que isso representa? Que nós temos que estar fechando as nossas brechas. Sempre quando você dá uma brecha, é como que se você estivesse dando água para o pecado, é você sustentando o pecado, é você alimentando o pecado. A Bíblia diz em Romanos que nós estamos mortos para o pecado, ou seja, o pecado está morto dentro de nós. E quem é que tem a capacidade de reviver o pecado dentro de nós? A nossa inclinação. Aqueles que estão em Jesus estão mortos para o pecado. Isso traz a ideia de que a natureza do pecado não tem mais poder sobre nós, não tem mais domínio sobre nós. Mas o morto não representa de maneira absoluta. O morto representa que o pecado não tem mais governo, não tem mais domínio, não tem mais poder sobre nós. Mas uma vez que a gente se inclina para o pecado, a gente está o quê? Alimentando o pecado. E se você estiver alimentando alguma coisa que está fraca, a coisa fraca vai se tornar forte. É por isso que Ezequias, juntamente com os varões e com os príncipes, eles tamparam a brecha, eles fecharam a brecha para
tivesse água para tomar. Você quer descobrir o seu fracasso, a sua decadência espiritual? É porque você não está fechando as fontes. Começa a fechar a fonte do pecado, começa a guardar mais os olhos da cobiça, começa a se santificar mais, começa a exercer mais piedade, mais misericórdia, começa a ter mais paixão, mais apreço, mais afeição pela pessoa de Deus, começa a andar com pessoas sábias, começa a se desvincular das coisas do mundo, porque senão a tendência é o quê? A fonte está aberta e está jogando água, o seu inimigo tomar, o seu inimigo se alimentar. E seu inimigo está o quê? Criando força, robustez, virilidade, energia, substância para te destruir. Agora observe para a gente estar concluindo. Versículo 4. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a miro da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundâncias. O que isso representa, meus irmãos? O rei Ezequias e os israelitas, eles sabendo da ameaça, eles não ficaram de braços cruzados. Eles sabendo da ameaça, o que eles fizeram? Eles foram edificar todo o muro quebrado. Ou seja, tinha muros quebrados, e eles foram o que? Edificar o muro. Edificar o muro representa o que? Arrependimento. O seu muro pode estar quebrado, o inimigo está tendo acesso, ou o inimigo pode estar se aproximando e você tem consciência de que o muro está quebrado. Então eles, sabendo disso, o que eles fizeram? Edificaram os muros quebrados até as torres, e eles levantaram um outro muro por fora. Eles, sabendo que somente aquele muro que estava quebrado, se eles só edificassem aquele muro, os inimigos iam chegar e ia destruir aqueles muros e iria invadir Jerusalém. Então o que eles fizeram? Vamos edificar outro muro. Vamos edificar outro muro. Por que outro muro? Vamos estar preparados, vamos estar mais fortificados para enfrentar o inimigo. Sabe o que eu quero dizer com isso? É tempo de eu e você edificar mais muro, porque as batalhas, as guerras que nós estamos para enfrentar são guerras intensas, irmãos. Daqui para a gente morrer, daqui para Jesus voltar, as guerras, os combates, as batalhas que nós iremos enfrentar serão batalhas intensas contra a carne, batalhas intensas contra o diabo, batalhas intensas contra o mundo. E eu e você sabendo que o diabo está se aproximando, eu e você sabendo que a tendência do mundo é piorar, eu e você sabendo que o diabo ele está com ódio cruel, com brutalidade contra eu e você, a gente sabendo que o terreno para a manifestação do anticristo está próxima, e um dos efeitos e um dos ataques, uma das estratégias do anticristo, da besta, vai ser lutar contra a igreja. Eu e você temos que estar o que? Edificando cada dia muro, temos que estar o que? Tampando as brechas das fontes das águas, temos que estar o que? Diariamente procurando crescer na graça e no conhecimento, temos que estar cada dia procurando estar sendo conformado à imagem de Cristo, porque se nós não estivermos edificando outros muros para estarmos mais fortes contra o ataque do inimigo, não suportaremos. Então ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado. Sabe o que é edificar todo o muro quebrado? Faça uma averiguação da sua vida. Sempre tem algo para ser consertado, sempre tem algo para ser reformado, sempre tem alguma área na sua vida para ser tratada. É você chegar e falar: Deus, minha fraqueza é essa, Pai. Oh Deus, eu não posso ver uma mulher sensual que os meus olhos é como imã, Senhor. A minha mente já cria imaginações perversas. Ou você, oh Deus, eu não posso ver um rapaz bonito, musculoso, que os meus olhos são seduzidos a ver. Oh Deus, eu não posso ver uma questão alheia, uma questão de discussão que eu quero me envolver. Fala: oh Deus, eu sou altivo, Pai, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Fala: Deus, eu sou pornógrafo, Deus. Oh Deus, eu me masturbo, Senhor. Fala: Deus, minha fraqueza
vezes é dinheiro, minha fraqueza, Deus, é ostentação, é luxúria. Fala, Deus, eu coloco roupa, não é só porque eu gosto, mas é para me mostrar também. E você vai diante do Senhor, fala, Senhor, edifica, e o Espírito Santo vai edificando os seus muros quebrados. Por que ele vai edificando? Porque se você não edificar o seu muro, quando o inimigo se aproximar mais, ele vai acabar com você. A Bíblia diz que irá chegar o dia mau. O que é o dia mau? Jesus Cristo teve o dia mau. Foi o momento que as trevas veio com grande pressão sobre Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz o quê? Que chegará o dia mau. Nós temos os nossos momentos de dias maus. Nós temos os nossos momentos de adversidade, nós temos os nossos momentos de combate, mas vai chegar o dia mau, aquele dia que uma jovem bonita vai querer te seduzir, aquele dia que você vai ter oportunidade para fornicar, que você vai ter oportunidade para praticar impureza, que você vai ter oportunidade para praticar o pecado da prostituição, que você vai ter oportunidade para praticar algo horroroso diante de Deus. Vai ser o dia que todas as setas, todas as flechas do inferno vai vir com você, vai vir sobre você com grande intensidade, que nem veio sobre Jó. Ou seja, Deus permitiu, e Satanás veio com intensidade, que ele vai chegar o dia. Deus está falando conosco, vai chegar o dia. Prepara-te, esteja revestido de poder. Se você não quiser cair, se você não quiser ser como filho pródigo, se você não quiser abrir mão dos princípios da fé, se você não quiser pecar contra Deus, se reveste de poder, se enche do poder, porque senão você não vai suportar. O que está para vir sobre você é intensas batalhas, o que está para vir sobre você é um desânimo profundo, o que está para vir sobre você é uma tentação ardente na carne, na área sexual, para você praticar o que não deve. E se você não estiver na posição, se você não estiver revestido de poder, se você não estiver em vigilância, você vai cair. Ouça a voz do Espírito. O Espírito está falando, esteja revestido. O que Ezequiel 6 se fortificou, ele fortificou todo o muro. Fortifique a tua vida na graça de Cristo, esteja sempre olhando para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Não deixe de amar a Cristo, não deixe de ler a palavra, não deixe de lado o jejum, não deixe de lado o amor, o perdão, o arrependimento, não deixe de lado o lugar secreto de oração, não deixe de lado as tardes, as noites, nos montes, nos vales, porque se você deixar de lado, você vai cair, queridos, você vai cair. É forte o que está para vir contra nós, vocês não têm ideia dos laços, das tentações que está para vir. E muitos começaram bem, e por que tiveram queda? Porque não tiveram discernimento como Ezequias. Ele viu, ou seja, o inimigo estava se aproximando, e você não estava vendo se aproximando, ele já estava cercado, ele já tinha cercado, as flechas dele já estavam todas apontadas para você, as espadas já tinham amolado bem, eles já tinham preparado as rampas para invadir, eles já tinham combinado, nós vamos atacar dessa forma, e você estava lá, indo para o culto, cantando, mas estava o quê? Na mornidão, deixando os princípios, já tinha deixado os princípios. Quando chegou o dia mau, que o adversário, ele veio com intensidade, que a sua natureza pecaminosa como um vulcão em erupção, você não aguentou, então Deus está falando, se fortifica, edifica o muro quebrado, levanta outros muros, vai levantando, porque senão você não vai suportar. Eu quero concluir aqui agora, meus irmãos. Observe o versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é o maior conosco do que com ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se eu e você estiver no caminho estreito,
terceira: se eu e você estiver no Emanuel, no Deus conosco, pode vir o que for, pode vir diabo, pode vir tentação, pode vir prato, pode vir laço, pode vir o que for, que você não será vencido. A Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está convosco do que está no mundo. Ou seja, Ezequias, ele trouxe uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, dizendo assim: olha, povo, Senaqueribe, ele está nos cercando, ele está com o rosto de guerra, ele está cheio de ódio contra vós, mas eu digo a vocês: esforça-te, tende bom ânimo, não temes nem se espante por causa do rei da Síria. Por qual motivo? Porque maior é o que está conosco do que está com eles. Com o rei Senaqueribe está o braço de carne, mas com nós está um que é maior do que ele. A Bíblia diz: eis que vós jovens sois fortes e já tendes vencido o maligno. Se você tiver em Cristo, a tentação não tem poder sobre você. Se você tiver em Cristo, o diabo não tem poder sobre você. A Bíblia diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores. Por meio de Jesus a batalha já está ganha. Se eu e você estiver em Jesus, a batalha já está decretada. Se eu e você estiver em Jesus, Paulo disse: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, irmãos. Sabe o que é isso? Se o povo confiasse em Deus, se o povo estivesse com a fé no fundamento que é Deus, se eles estiverem com a depositação deles em Deus, eles teriam vitórias. E eles tiveram vitórias. Porque se você observar o rei Senaqueribe quer enganar o povo. E ele utiliza várias argumentações, várias persuasões, várias estratégias, dizendo: não, mas nós já vencemos várias nações. O Deus de vocês é um Deus pequeno, é um Deus fraco. O Deus de vocês não vão ter poder de defender vocês. Senaqueribe colocando a mente do povo, enganando o povo, dizendo assim: olha, se vocês virem no meu reinado, vocês vão ter vide, vocês vão ter trigo. Senaqueribe dizendo assim: olha, se vocês se entregarem a mim, lá na minha nação, eu vou dar para vocês trigo, eu vou dar para vocês vide, eu vou dar para vocês terras pastosas, terras deleitosas. Ou seja, Senaqueribe, ele utilizou várias persuasões, várias estratégias para tirar a confiança do povo em Deus. Assim o diabo faz comigo e com você. Será que você é salvo mesmo? O seu Deus é pequeno. Será que o seu Deus existe? Será que eu vou conseguir? É o diabo que põe na sua mente. Será que eu vou conseguir chegar até o fim? Eu acho que a fraqueza vai me vencer. Ser cristão é algo mal chato. Ir para o culto novamente. Para que louvar? É isso que o diabo vai fazendo. Que nem Senaqueribe fez. Ezequias, falando para a multidão, ele manda uma carta. Fala: olha, nós já destruímos várias nações. A gente já destruiu vários reinos, e nenhum reino foi apto para nos vencer. E ele quis dizer assim: vocês acham que o Deus de vocês vão ter poder sobre mim? Mas a Bíblia diz que Ezequias e Isaías, eles se dispuseram a orar, e em resposta da oração de Isaías e de Ezequias, diz a Bíblia que Deus ele mandou um anjo, e esse anjo poderoso destruiu todo o exército da Síria, querido. Sabe o que eu quero dizer com isso? O segredo da vitória está em Cristo por meio da oração. Orai sempre, não desvaneceis as vossas mãos. Orai sem cessar. Perseverai na oração. Confie em Deus, porque você confiando em Deus, quando chegar o dia mau, você vai ter vitória.
Quando chegar a tentação no deserto, você vai ter vitória. Sabe por que Jesus teve vitória contra as tentações de Satanás? Porque Jesus estava em espírito. Por isso que ele teve vitória contra Satanás. Jesus não estava na carne, ele estava no espírito. E Satanás veio, tentou Jesus, mas Jesus teve vitória. Quando José estava no Egito, a mulher de Potifar veio tentar. O que José fez? Ele correu, ele fugiu. Por quê? Porque ele estava em espírito. O dia mau vai chegar, e quando o dia mau chegar, confie em Deus. Maior é o que está contigo do que está no mundo. Maior é a graça de Cristo sobre você do que o pecado. O pecado não tem poder, a fraqueza da carne não tem poder sobre você, os problemas da vida não têm poder sobre você. Se você estiver em Cristo Jesus, é Cristo que peleja ao seu favor, e Ele já pelejou lá na cruz do Calvário. Ele expôs publicamente diante dos demônios, diante do mundo angelical, a vitória dele contra a morte, a vitória dele contra o pecado. Ele satisfez pela justiça do Pai, e não há mais condenação sobre você. A Bíblia diz: todos aqueles que são nascidos de Deus conservam-se a si mesmo puro, e o maligno não toca. Todos aqueles que é nascido de Deus vence o mundo, e o que vence o mundo é a fé. Se a sua fé, como aqui foi pregado pelo Hélito, se a sua fé estiver em Cristo, que é o fundamento, esse fundamento ele é inabalável, esse fundamento ele é eterno, esse fundamento não há tempestade, não há vento, não há nada que vai destruir esse fundamento, queridos. Por isso que Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática, será semelhante a uma casa edificada na rocha, a rocha que é Cristo. Desceram rios, sopraram ventos, veio ímpeto da força sobre essa casa, e ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava sobre a rocha. Se eu e você estiver na rocha que é Cristo, nada vai te tirar da presença de Deus. Não é essa fraqueza que vai te tirar da presença de Deus, não é essa tentação que vai te tirar da presença de Deus, não é essa adversidade que vai te tirar da presença de Deus. Por qual motivo? Porque Deus, ele mostrou o amor dele para conosco em Cristo, sendo enviado quando ainda éramos pecadores. Através da morte de Cristo, Deus nos adotou. Nós somos participantes da família de Cristo, nós somos cordeiros de Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus era com o povo de Israel, o que era o rei da Síria? O que era aquele exército perto de Deus? Aquele exército era poeira, aquele exército era esterco para Deus, aquele exército era verme para Deus. E Deus só enviou um anjo só, e esse anjo derrubou mais de 180 mil, derrubou todos, e aquela multidão de soldados tudo no chão, caídos mortos. Deus só enviou um anjo, nem precisava enviar anjo. O que eu quero dizer com isso? No dia mau, confie em Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém? Vamos colocar de pé, está orando, está ensinando.